A paz do Senhor Jesus, nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, trabalhando com essa turma a nossa quarta apostila. A matéria é aconselhamento pastoral. Nós paramos o vídeo anterior na página 217 e retomamos na mesma página com o tópico o que se requer do conselheiro, lição 5.5. O indivíduo doente procura em sua igreja pelo pastor ou outra pessoa em quem confia para poder se abrir. Alguém que seja simpático e não faça pré-julgamentos. O conselheiro deve saber que seu trabalho consiste em encontrar o fato que está levando o aconselhando ao problema, podendo orientá-lo adequadamente de forma que esse entenda o que se passa com ele e consiga mudar suas atitudes. O conselheiro deve prestar atenção em alguns pontos. 1. Deve atuar com profissionalismo e ser sigiloso para levar o indivíduo a se sentir aceito sem julgamentos, com igualdade e respeito. 2. Deve se dispor ao aconselhamento e ter embasamento teórico e bíblico sobre aconselhamento pastoral e sobre o comportamento humano. 3. Deve estar atento à metacomunicação, ou seja, à expressão do rosto, tom de voz, gestos e etc. É preciso ter sabedoria para lidar com o outro, vendo-o com amor e compaixão. Contudo, antes de qualquer coisa, é preciso compreender a si mesmo para depois compreender as necessidades do aconselhando. O conselheiro precisa ter coragem, pois a dor do outro lembra a sua própria. Ter compaixão, saber se importar com o indivíduo. Ser imparcial, saber lidar com as suas emoções. O ser humano deve analisar os motivos que o levam a trabalhar com aconselhamento, como o chamado de Jesus e os motivos pessoais. Porém, o conselheiro deve observar algumas características que facilitam os resultados do aconselhamento, como autenticidade, receptividade, com distanciamento, empatia apurada. Encerramos a página 217. Retomamos na página 219. Lição 6, erros mais comuns no aconselhamento. Segundo Patterson Eisenberg, alguns erros são reiteradamente cometidos em sessões de aconselhamento. O aconselhador deve ter em mente algumas questões de postura e posicionamento no momento do aconselhamento para evitá-los. Queremos aqui listar algumas destas questões para evitar que estes erros comuns se repitam. O aconselhador deve evitar ser incapaz de controlar as suas emoções. Quando a conversa acontece, o aconselhado pode fazer colocações sobre seus pensamentos, sua ética, sua vivência, coisas que pretende fazer, fez, fará, sonhos, ambição e etc. Pode acontecer que algumas dessas colocações irem de encontro à ética do aconselhador, ferir-lhe em seus sentimentos, fazê-lo lembrar de algo doloroso do passado e etc. O aconselhador eficiente deverá controlar suas reações ou poderá fechar a conversação em seguida. Será um desestímulo ao aconselhado perceber atitudes de reação negativa por parte do aconselhador. B. Fazer julgamento de valor sobre aquilo que ouve. Se o aconselhador ouve algo que parece que precisa de correção, poderá expor esse fato ao aconselhado para que ele o perceba, mas nunca apresentar a sua opinião de forma impositiva ao aconselhado. C. Catalogar o aconselhado. Costumeiramente, depois de algumas experiências de aconselhamento, o aconselhador cria para si tipos de pessoas e problemas. De posse desses tipos, se não estiver atento, pode facilmente rotular o novo aconselhado e seu problema. A partir dos eventos anteriores, e então não mais tratar o aconselhado em si, mas o tipo no qual ele acha que ele se encontra.
Como resultado, sua singularidade como indivíduo pode ser perdida. E o que é pior, outros atributos importantes podem ser esquecidos. Fechar-se em diagnósticos obtidos. Após algumas conversas, é comum o aconselhador fazer para si mesmo um diagnóstico sobre o aconselhado, o que está acontecendo e qual a solução. O aconselhador deve estar pronto e preparado para mudar esse diagnóstico a qualquer momento, sob o risco de, não fazendo, impedir uma melhoria de sua própria percepção dos fatos. E dar conselhos. Dar conselhos parece a coisa mais esperada por parte daquele que é chamado de aconselhador. Acontece que o termo aconselhador vem do fato de estar numa sessão de aconselhamento, mas o termo não é considerado melhor nem para a sessão nem para o profissional que a executa. Falta uma palavra melhor na língua portuguesa. O aconselhador deve orientar o aconselhado na busca de uma solução. Trata-se de não decidir por ele, mas de apontar opções disponíveis e mostrar suas possíveis consequências. E o aconselhado é quem decide. Deixar de ajudar mesmo perante a discordância. Decorre do fato anterior que pode acontecer do aconselhado decidir-se por um caminho que não seria o ideal, na opinião do aconselhador. Mesmo assim, e partindo dessa decisão, o aconselhador deve prosseguir no seu aconselhamento. Talvez, para o aconselhado, a melhor solução seja a mesma que ele escolheu e o aconselhador só perceba isso em outro momento. Se o aconselhador parar de aconselhar frente à discordância, o processo não seria de aconselhamento, mas de um guia decisório sobre o outro, mero executante. Encerramos página 220, página 221, tópico 7, a ética no aconselhamento. O aconselhador deve respeitar cada indivíduo como pessoa que possui sentimentos, pensamentos e vontade próprias. O aconselhador deve buscar sinceramente o bem-estar do aconselhado e não tentar manipulá-lo. O conselheiro tem a obrigação de manter em segredo as informações confidenciais, a não ser que haja risco para o bem-estar do aconselhado ou de outra pessoa. O aconselhamento requer uma ética específica a ser seguida por profissionais da área, como psicólogos, por exemplo. Chamamos a atenção aqui para duas questões que não podem ser esquecidas. A primeira questão, muito importante, é tópico A, confidencialidade. Todo aconselhamento pressupõe que a conversa é confidencial e não deverá nunca ser comentada fora daquele ambiente. O aconselhado deve ser livre para revelar informações pessoais importantes. A confidencialidade de toda conversa existe, mesmo que o aconselhado não a peça explicitamente. Lembramos que há uma situação de exceção, quando o aconselhado mencionar que deve agir de forma a ferir, matar alguém ou a si próprio. Nesse caso, é obrigação do aconselhador tomar as medidas necessárias para evitar o ato, geralmente acionando as autoridades competentes. E a segunda questão, aqui no caso tópico B, respeito à decisão tomada do aconselhando. Depois de orientar o aconselhado, mostrando as consequências de cada opção que esse tem pela frente, o aconselhador ou o pastor deve respeitar a decisão tomada pelo aconselhado. Tendo efetuado uma exploração das alternativas e consequências, o orientador cumpriu sua responsabilidade profissional e não tem mais direito ou obrigação de tentar impor uma escolha particular. Está entre aspas quem citou. Acho que faltou colocar. Vamos lá.
Encerramos a página 221, página 228, tópico 8, procedimentos de Jesus como aconselhador. Jesus fez uso de várias técnicas de aconselhamento, dependendo da situação, da natureza do aconselhado e do problema específico. Jesus era absolutamente honesto, profundamente compassivo, altamente sensível e espiritualmente amadurecido, e buscou ajudar as pessoas necessitadas a se voltarem para ele, onde podiam encontrar paz, esperança e segurança. Ele frequentemente ouvia suas perguntas e as aceitava antes de estimulá-las a pensar ou agir de forma diferente. Tópico 8.1. A missão da igreja é desenvolver um ministério de aconselhamento. A igreja tem uma comunidade como uma comunidade terapêutica, deve possuir grupos terapêuticos em que os membros se ajudam uns aos outros, provendo apoio, desafio, orientação e encorajamento que não seria possível de outra maneira. Os grupos de crentes da igreja local podem oferecer apoio aos membros, cura aos indivíduos perturbados e orientações quando as pessoas tomam decisões e seguem em direção à maturidade. Tópico 8.2, alvos que o aconselhamento visa alcançar. A. Autocompreensão. Um dos alvos do aconselhamento é que um ajudador objetivo e alerta auxilia os que estão assistidos a obter um quadro geral do que está passando em seu íntimo e no mundo que o rodeia. B. Comunicação. O aconselhado precisa aprender a comunicar sentimentos, pensamentos e atitudes correta e eficazmente. Aprendizado e modificação de comportamento. O aconselhamento incluiu a ajuda no sentido de fazer com que o aconselhado desaprenda o comportamento negativo e aprenda meios mais eficientes de agir. Tal aprendizado vem através da instrução, da imitação ou de um conselheiro ou outro modelo e da experiência e erro. Autorrealização. Aprender a alcançar e manter o seu potencial máximo. E apoio. Encorajamento e divisão de fardo, até que sejam capazes de remobilizar seus recursos pessoais e espirituais, a fim de enfrentar eficazmente os problemas da vida. Encerramos a página 222. Na página 223, lição 8, tópico 3, técnicas usadas no aconselhamento. A. Atenção. B. Ouvir. C. Responder. D. Refletir. E. Perguntar. F. Confrontar. G. Informar. H. Apoiar e encorajar. E I. Ensinar. Tópico 8.4. Fatores que atrapalham a motivação para aconselhar. O aconselhamento torna-se, às vezes, ineficaz porque o conselheiro não tem uma ideia clara do seu papel e responsabilidade. Eis alguns exemplos. A. Visita em lugar de aconselhar. O aconselhamento é uma conversa centralizada num problema dirigido para o alvo, não uma conversa mútua, amigável de uma visita pastoral. B. Pressa em lugar de deliberação. As pessoas, no geral, querem apressar o processo do aconselhamento até um término rápido e bem-sucedido. C. Desrespeito em lugar de simpatia. Alguns conselheiros classificam rapidamente as pessoas e depois despedem os indivíduos com um confronto rápido ou um conselho tímido. D. Condenação em lugar de imparcialidade. E. Sobrecarregar em lugar de moderar o aconselhamento.
Devido ao seu entusiasmo com a ideia de ajudar, o conselheiro tenta, às vezes, fazer demasiado numa sessão. F. Ser diretivo ao invés de interpretativo. Quando os aconselhados recebem ordens quanto ao que devem fazer, eles confundem a opinião do conselheiro cristão com a vontade de Deus. 8. Envolver-se emocionalmente ao invés de permanecer objetivo. H. Atitude de defesa em lugar de empatia. Quando somos criticados, ficamos incapazes de ajudar. 8.5. Fatores que tornam vulnerável a pessoa do aconselhador. A. Manipulação. Os conselheiros manipulados sempre têm pouca utilidade, pois o aconselhando impõe a sua vontade. B. Resistência. O alívio permanente, pode exigir tempo e o paciente não quer perder atenção pessoal e por isso não coopera. E também aqueles que adquirem um senso de poder e realização quando conseguem frustrar os esforços dos outros. Página 224, encerramos. Temos aqui um anexo do pastor José Hélio da Lima e pastor Fabiano Gomes. Segue abaixo algumas informações técnicas que visam enriquecer o conhecimento teórico a respeito do ser humano, que muitos são úteis no processo do entendimento de questões que surgem no desenvolvimento do aconselhamento pastoral. Maturidade e padrões de desajustamento. A maturidade humana se desenvolve de pessoa para pessoa. A ciência estuda o ser humano na perspectiva social, psicológica, religiosa e filosófica. Aqui fica mais do que evidente que estamos tratando da teologia e psicologia na perspectiva cristã. Com isso, trazemos para a vida adulta um mundo complexo, formado e articulado a partir de tudo que ouvimos, sentimos, vimos nos relacionamentos, entendemos e deixamos de entender. Recebemos e rejeitamos, aceitamos e repudiamos, cremos e descremos. Percebe-se que a nossa personalidade é um mundo escondido, é uma organização dinâmica de traços no interior do eu que determina o único modo do indivíduo desempenhar seus papéis sociais. Ainda que muitas informações que formam o nosso mundo psíquico jamais sejam conhecidas pelas pessoas que nos rodeiam, e por mais extensa que seja a relação de uma pessoa com o seu ambiente, nunca esgotará tudo o que é sua alma. É exatamente o que está escondido e que tanto a teologia e psicologia se preocupam. Essa é a razão por que Deus revela na antropologia o interesse em tratar do homem e conduzi-lo a equilíbrio e a saúde plena. Na mesma página, mais um tópico, nós vamos ler primeiro o parágrafo da personalidade. Personalidade não é caráter, mas o meio que conduz à manifestação do caráter. Na filosofia, personalidade está voltada ao sentimento comum, o desejo humano de individualidade. Os gregos entendiam como algo concreto ou máscara usada para desempenhar determinado papel. Recentemente, a personalidade vista no aspecto relacional define como característica social de conseguir atenção, admiração, respeito ou influência por meio das características pessoais. Uma vez que a personalidade é vista como organização de traços no interior do seu eu, que determina o modo em que desenvolvemos nossos papéis, devemos então estudar o assunto consciente que os nossos traços se desenvolvem na construção do mundo do eu, do mundo externo e do mundo do outro ser. Ressaltamos que o equilíbrio na formação do eu possibilitou um desajuste que conduz o ser humano a uma vida doentia, onde o Evangelho de Cristo possibilita o resgate e redenção e, por fim, a
condução à vida madura, ajustada e sadia. Nós encerramos na página 225, prosseguimos no próximo vídeo. Uma boa aula, que Deus abençoe a todos.